Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal Tecnomundo, dando continuidade aqui ao curso. Não um curso, mas basicamente um guia aí para auxiliar vocês nesse mundo de Java com base nos desafios de projeto da DIO juntamente com a Santander, o Bootcamp, que eles estão promovendo. Sem muita delonga, vamos ler aqui a relação da solicitação do desafio, do que a gente tem que cumprir. E esse aqui já é um desafio de código realmente. O último passado foi apenas um exercício. Esse aqui vai entrar em coisas mais profundas no Java, porque aqui a gente vai trabalhar com exceção e laço de repetição. Caso não conheça, eu recomendo que pesquise previamente, não é algo tão além, mas basicamente é o que a gente vai fazer agora. Não precisa sair do vídeo, porque eu vou utilizar termos não tão técnicos, então vai ficar compreensível até para vocês que estão iniciando. Bom, sem muita delonga, vamos dar aqui continuidade. A gente tem que fazer o seguinte, é um controle de fluxo, é o nome do desafio. Vamos exercitar o conteúdo apresentado no módulo controle de fluxo, codificando o seguinte cenário. O sistema deverá receber dois parâmetros via terminal e representarão dois números inteiros. Com estes dois números, você deverá obter a quantidade de interação que for realizada, utilizando for e realizar a impressão no console dos números incrementados. Exemplo. Se você passar 12 e 30, logo teremos a interação de 18, pois a diferença de 12 e 30 é 18. A ocorrência para imprimir os números, exemplo, imprimir número 1, 2, 3 e assim por diante. Se o primeiro parâmetro for maior que o segundo parâmetro, você deverá lançar a exceção customizada chamada parâmetros valids exception com a seguinte mensagem, com a segunda mensagem. Essa seria a seguinte, eu acho, né? O segundo parâmetro deve ser maior que o primeiro. Pronto. 1. O projeto Desafio Controle Fluxo. Dentro do projeto, crie a classe Contador para realizar toda a codificação do nosso programa. Dentro do projeto, crie a classe Parâmetros Inválidos Exception, que apresentará a exceção de negócio do sistema. Abaixo temos um trecho do código no qual você poderá seguir alterando as partes que contêm interrogação. Tá. Scanner traz chamando contar parâmetro 1 com parâmetro 2, trazer a exception aqui e criar um stat contar que valida esses parâmetros 1 e parâmetro 2, chamando aí a classe de exceção parâmetros inválidos exception. Aqui a gente vai criar aqui uma forma de informar se o número 1 for maior do que o número 2 para lançar a exceção, e aqui realizar o for para imprimir os números, ou seja, aqui embaixo é onde a gente vai chamar os números que foram passados aqui em cima. Eu acredito que é isso que ele quer que a gente faça. Pronto. Para iniciar, a gente vai criar aqui um novo projeto. Aqui o nome do projeto ele quer que seja Desafio Controle Fluxo. Desafio Controle Fluxo. Java 21 mesmo existe. Não tem assim. Estudos DIO curso Desafio Controle Fluxo. Não entendi. Acho que ele cria e diz depois que tem, mas não tem nada. Não entendi. Minha ideia tá com problema. Uma hora dessa. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Que tá dando. Porque ele tá criando antes de eu confirmar. Não entendi. Pra não dar chance dele restaurar nada, né? Aqui ao vivo é a cores pra vocês verem, né? Tá. Processo seletivo, this window. Desafio controle de fluxo, ele vai dizer que não tem, remove da lista. Não entendi nada. Desafio controle fluxo. This window. Aqui vou utilizar um padrão, que é o br.com.dio. E aqui o nome da classe que ele quer que seja contador. Pronto. Aqui eu vou utilizar um main para poder executar. Aqui, obviamente, já que a gente vai utilizar parâmetros passados pelo console, vai ser com scanner
sc.new scan system.in. Aqui eu coloco um sort. Aqui. Vou colocar os mesmos nomes que ele está passando aqui para você não perder também o raciocínio. Vocês no geral, né? Digite o primeiro parâmetro. Fazer um Ctrl D. Gente, o segundo parâmetro. Como ele quer um número inteiro, não é isso? Inteiros. Ele especificou que é um número inteiro, então tem que ser um número inteiro, não tem para onde fugir. Int, como é que ele colocou aqui? Parâmetro 1. Parâmetro 1. Aqui eu chamo sc, ponto, posso digitar ni com maiúsculo para ele reconhecer nextInt. Sem precisar digitar por completo, ficar com a setinha procurando. Aqui eu faço Ctrl D, Alt Shift, setinha para baixo, eu faço o caminho, né? Seleciono tudo, desço. Parâmetro 2. Vamos ver se está funcionando. Não quero demorar muito nessa hora, porque são coisas bem simples mesmo. Digite o primeiro parâmetro 1, o segundo parâmetro 3. Pronto, passou. Aqui ele pediu para informar, na verdade ele não pediu para informar, mas eu vou informar a quantidade de ocorrências que tem que ter depois lá no nosso for. E como é que eu faço isso? Eu basicamente tenho que chamar aqui um int ocorrências igual a parâmetro 2 menos parâmetro 1. Porque ele exigiu que o nosso parâmetro 2 seja maior. Caso não seja, ele vai lançar aquela exceção de parâmetros inválidos exception. Não é isso? Isso mesmo. Então, aqui eu faço um sort. Informo ocorrências. Informo aqui mais ocorrências. Se eu apertar Shift F10 para rodar o código, tenho aqui 10 e 50, tem que ser 40. 40 ocorrências. Pronto. Segunda coisa que ele pediu já foi feita. A terceira coisa é fazer a validação aqui do parâmetro inválidos exception. Eu vou fazer um teste aqui com for aqui debaixo do system mesmo, porque aqui ele pediu para o for ser aqui embaixo. Mas vou fazer aqui em cima antes de fazer o try catch, só para fim de passar para vocês. For. Pronto, o que ele quer? Ele quer que eu imprima os números de acordo com a quantidade de ocorrências que deu aqui. Eu coloquei 10, seria 50 menos 10, foi 40. Então ele tem que imprimir 1, 2, 3, 4 até 40. Então eu coloquei índice, int, na verdade, para eu informar que é número inteiro, índice. Antes de fazer isso, eu vou abrir aqui o OpenIN Explorer e já vou criar aqui no meu Git Bash o meu repositório Git. Aqui no Git Status, ele mostra o que eu tenho implementado, vai mostrar o desafio de controle de fluxo. Vou dar aqui um git add ponto, adicionar tudo. Acho que foi porque eu dei 2 espaços aqui. Então, git status, já vai mostrar em verdezinho. Vou fazer o seguinte agora. Git commit menos n. E vou informar aqui. Implementa chamada com scan de parâmetros e parâmetros. Vou colocar assim no genérico mesmo, porque eu tinha outro pensamento, mas acabei. E passar implementa
chamada com scanner de parâmetros. Isso aqui para informar que tem uma outra coisa que eu fiz. Informa, como foi que eu chamei ele? Ocorrências. Ocorrências com base nos parâmetros passados. Subiu. Depois eu faço a comunicação lá com o git real, que aqui só está localmente. Pronto. Aqui já vou criar o meu for. O for ele é um int, índice, que inicia em 1. Esse índice ele tem que ser sempre igual ao meu número de ocorrências. Até porque eu quero que ele sempre imprima a quantidade de ocorrências, que no caso aqui é 40. Então eu fecho aqui, coloquei igual, e toda vez que ele for imprimindo um número e não for o final que eu preciso, ele imprimiu 39, mas informou ali 40 índices, ele tem que finalizar no 40. Até ele chegar nisso, eu falo índice incremente até ele chegar no 40. Então eu falo aqui solt, imprime número, que eu pedi para deixar, imprimindo o número, imprimindo o número, coloco aqui 2 pontos, espaço, mais índice. Vamos ver que ele vai me retornar. Pronto, 10 e 20. Ocorrências encontradas, 10. Pronto. Aqui ele não me deu nada. O que pode ter acontecido aqui? Ele acabou não entrando aqui. Tá, deixa eu ver, tá faltando uma coisa. Índice igual a 1. Deixa eu fazer o contrário aqui. Eu acho que ele tá fazendo o contrário. Ocorrência parâmetro 2 menos parâmetro 1. 10. 10. Caramba, eu fiz o contrário. Fiz o inverso do que eu queria fazer. É 20 e 10. Menos 10. Tá. Índice tem que ser maior ou igual a ocorrências. Vamos tentar novamente aqui. 10, 20, 10 ocorrências. Índice mais. Nossa, o que aconteceu aqui? Não vou nem cortar esse vídeo em 3 minutos, mas não vou acabar cortando não. Qualquer coisa eu passo pra vocês aí qual foi o momento que eu entendi o que aconteceu aqui. De primeiro parâmetro, segundo parâmetro. Tá, aqui tá certo. Até aqui tá certinho, aqui ele só tá me imprimindo a ocorrência, não interfere em nada. For. Ele não chegou aqui no imprimindo. Índice tem que ser maior? Não, índice é menor. Se ele vai começar em 0. Era isso. Eu tinha colocado maior. Ao vivo e a cores. Vamos colocar aqui o número maior, 20 a 60. Pronto, a diferença de ocorrências é 40 e ele chegou até o 40. Ele não parou até chegar em 40. Pronto, porém aqui ele não vai entrar dessa forma, até porque ele pede pra gente fazer essa validação dentro do parâmetros invalid exception, dentro do nosso static void contar. Oscar, como é que eu faço isso? A gente vai fazer dessa forma. Static void contar. Aqui ele pediu para passar os 2 parâmetros, parâmetro 1, int, uma letra minúscula, parâmetros, eu vou copiar aqui, mais rápido, vírgula, parâmetro 2, e aqui eu chamo throws, valida parâmetros inválidos. Parâmetros válidos.
pediu? Isso. Aqui eu já vou criar logo. Aqui eu só vou clicar Alt Enter, ele vai pedir para criar class. Eu vou informar que eu quero dio.exception, utilizando aí o padrão de codificação. Pronto, aqui ele já está estendendo o meu exception. Eu não preciso fazer literalmente nada, apenas criar um construtor aqui que retorne a mensagem que eu preciso, que vai ser a que eu vou implementar lá do outro lado, tá? Retorno aqui para o meu contador, depois eu posso colocar esse contador também dentro de uma classe model ou algo do tipo. Ele não é um modelo, mas poderia. Aqui o que ele pede para ter dentro do meu static? Validar se um parâmetro 1 é maior que o parâmetro 2. Como é que eu faço isso? Utilizando uma estrutura de informação, de confirmação aqui, utilizando o if, que não é nada de outro mundo. O que eu faço aqui? Parâmetro 2, colocar parâmetro 1. Parâmetro 1, PO maiúsculo, que já reconhece aqui no padrão Camel Case. Gosto muito de utilizar, vocês podem perceber. Menor que o parâmetro, maior que o parâmetro 2. Eu vou falar aqui, ó, throw new parâmetros inválidos exception. E coloco aqui a mensagem que eu quero que ele retorne. Ou eu vou colocar uma mensagem padrão aqui, mas vou colocar o que ele pediu. O segundo parâmetro deve ser maior. O segundo parâmetro deve ser maior que o primeiro. Pronto. Já fiz a primeira coisa que ele pediu. Estou validando se o parâmetro 1 é maior que o 2. Parâmetro 1 maior que 2. E aqui embaixo eu realizo a contagem. Int contagem, lá em cima eu já tenho o meu static contar, é igual a imprimir os números, parâmetro 2 menos parâmetro 1. E aqui sim eu faço o meu for como solicitado aqui embaixo. Chamo aqui o meu índice, posso copiar, porque é basicamente isso aqui que a gente tem que fazer, só que lá embaixo, entendeu? Posso copiar tudo, não tem necessidade de copiar só uma parte. Aqui ele vai rodar normalmente. Aqui já não vai se chamar ocorrências, porque eu não vou usar a base aqui de cima. Eu vou utilizar, na verdade, esse contagem aqui, que é a mesma coisa. O meu contagem é o parâmetro 2 menos o parâmetro 1. As minhas ocorrências é o parâmetro 2 menos o parâmetro 1. A única diferença é que eu movi o código aqui de cima, aqui para baixo, para poder fazer parte do meu stack aqui de validação de parâmetro. Aqui está com o nome totalmente nada a ver. Parâmetros inválidos exception. Aqui ele vai pedir para renomear. E aqui, eu colo o nome correto. E ele vai pedir aqui para importar a classe, Shift Alt Enter. Ele importa. Aqui está dando erro só porque eu tenho isso aqui. Então, voltando aqui ao raciocínio, eu só movi isso aqui de lugar, só para poder fazer aqui a validação do meu parâmetros inválidos exception. Vou rodar. Ele deu tá. Não existe mais esse import ali. Não tinha nada de errado, só import que não existia. Primeiro parâmetro, vamos colocar aqui um número maior. Eu poderia fazer algo mais interessante. Eu vou fazer aqui 15, 10.
Ele me deu aqui a ocorrência 10, não fez a validação. Por que ele não fez a validação? Por que ele não fez a validação? Porque eu não apliquei ainda a validação aqui, tá? Como é que eu faço para poder aplicar? Eu tenho que chamar esse contar aqui dentro, que aqui na foto ele não mostra, mas ele deixa bem explícito, ó, realizar um for para imprimir com base na variável contagem. Contar, eu tenho que estar validando. E aqui ele pede para fazer aqui o try catch, contar os parâmetros que forem informados aqui em cima. Então, basta fazer aqui um try. Eu coloco já um catch. Aqui eu já posso chamar direto o meu parâmetros inválidos exception é x ou exception completo. Fica tudo, vou colocar um source e aqui eu chamo exception ponto get message. Ele está pedindo para informar alguma coisa. E no caso aqui, eu vou pedir para ele contar aqui o parâmetro 1 e o parâmetro 2. Pascal, o que você fez? O que foi que eu fiz aqui? Lembra que a gente fez aqui, ó, a inserção? Fiz aqui uma criação de um método, onde ele recebe 2 ints. Aqui em cima eu defini 2 ints, 2 números inteiros, parâmetro 1 e parâmetro 2. Então, para poder ele contar aqui, eu tenho que ter o mesmo tipo de variável, o mesmo tipo é isso aqui. Mesmo que aqui fosse um outro nome, não ia fazer diferença, porque é somente uma referência, é somente uma referência para o tipo. Continua funcionando da mesma forma, independente do nome, tá? Depois é bom estudar o conceito de variável, para que vocês não confundam essas relações, certo? Chamei aqui meu try, falei, ó, contar valida esses 2 números que eu passei dentro do scanner. E o dentro do scanner acontece aqui dentro do nosso console. Agora sim ele tem que fazer aqui a nossa aplicação. Caso meus parâmetros aqui estejam com alguma inconsistência, ele tem que ativar aqui o meu parâmetros inválidos, exception. Vamos rodar agora. Vamos fazer o mesmo exemplo, 15, e o segundo número vai ser menor. Ó, ele falou que a ocorrência é menos 5. Então, se o número é menos 5, ele ativou o meu parâmetros inválidos exception, informando que o segundo parâmetro deve ser maior que o primeiro. No desafio ele não solicita, mas o que é que eu vou fazer? Caramba, não fiz o commit, né? Não fiz o commit, tá? Vai ficar para outro momento eu passar para vocês como é que fazem commit. Mas qual é o segundo ponto que eu quero fazer, que ele não me solicitou, mas posso fazer de 2 formas. Uma vai ficar redundante, mas vou passar para vocês também. Que é o seguinte, aqui, caso o meu número ele seja igual ao 1 e o 2 sejam iguais, ele vai passar normal, só não vai imprimir nada. Ele só vai informar imprimir no número 0. Na verdade, ele até imprimiu, né? Número 0. Mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero que quando os 2 números forem iguais, ele fala, ó, o segundo parâmetro não pode ser maior, muito menos igual ao segundo. Então, ó, o primeiro parâmetro deve ser maior. Não, o segundo parâmetro deve ser maior. Eu vou colocar de uma forma mais fácil de entender. O primeiro parâmetro não deve ser maior ou igual o primeiro ou segundo. O primeiro parâmetro não deve ser igual ou maior ao segundo. Igual ao segundo? O primeiro parâmetro não deve ser maior ou igual ao segundo parâmetro. E como é que eu defino isso? Posso fazer 2 coisas. Ou utilizando aqui a condição ou, parâmetro 1
igual, parâmetro 2. Pode ser assim, ou simplesmente posso colocar aqui isso aqui, aí ele vai me informar que está repetido. Ó, parâmetro 2 é a mesma coisa que isso aqui, vai dar na mesma. Para a gente demonstrar que a gente sabe um pouquinho de código, a gente pode manter o parâmetro ou, né? Porque aí vai ser 2 tipos de validações. Mas caso você queira ter um código mais enxuto, porque a condição que eu impus aqui no meu código, não sei, você pode fazer da forma que você quiser. Parâmetro 1 tem que ser menor ou igual ao parâmetro, calma, me embolei. Parâmetro 1, ele não pode ser maior ou igual ao parâmetro 2, que aí ele vai descrever nosso throw exception, nossos parâmetros invalids exception. Primeiro parâmetro é 14, segundo parâmetro é 14. Ó, o primeiro parâmetro não deve ser maior ou igual ao segundo parâmetro. Caso eu faça Shift F10 novamente, informe 25 e o segundo 20, ó, o primeiro parâmetro não deve ser maior ou igual. Ah, tá bom, já entendi a regra de negócio do sistema. Então eu vou colocar aqui, o primeiro é 50 e o segundo é 60. A diferença de 10, então ele vai imprimir ali o número 10 vezes, imprimindo o número 10. E é basicamente essa relação. A gente trabalhou aqui com laços, a gente trabalhou aqui com regra de negócio, que é validando até além do que o desafio pediu, mas é interessante você conseguir analisar fora da caixinha. Sempre que você puder implementar algo além, isso vai ser um benefício para o código, contanto que não saia do escopo principal. Eu apenas adicionei uma outra coisa, eu não saí do escopo principal, que é aqui o desafio de projeto que ele me solicitou, que é basicamente imprimir os números de acordo com as ocorrências e me retornar aqui um erro caso o primeiro número seja maior que o segundo. Não saí desse escopo, então está tudo certo. Então o vídeo foi esse. Eu acredito que não ficou muito difícil, ficou um pouco longo, mas foi para deixar bem explicado aí para vocês, certinho?